Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Presidente eleito volta a criticar teto de gastos e causa temor no mercado financeiro. O dólar atingiu a máxima de 5,53, com dúvidas sobre responsabilidade fiscal do novo governo Lula. Indefinições na agenda econômica também preocupam. Na geopolítica, acordo entre Rússia e Ucrânia, que permitiu a exportação de grãos pelo Mar Negro, é renovado. Semana também é marcada por encontro entre Xi Jinping e Joe Biden, alguns dos líderes das maiores economias do mundo. Eles conversaram presencialmente às vésperas da reunião do G20 na Indonésia. E mais, termina no Egito a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP27. Nós vamos entender o que muda para a agropecuária a partir de agora. Já no Brasil, movimento sem terra invade 2 fazendas na Bahia. Na questão indígena, ministro do STF, Dias Toffoli, defende como alternativa ao conflito de terras com indígenas a desapropriação de terras e o pagamento de indenização a agricultores. Em Goiás, governo aprova projeto de lei na Assembleia com nova taxa para o agro. O Hora H do Agro já está no ar. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o teto de gastos. Durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP27, que acontece no Egito, Lula afirmou que não adianta pensar apenas em responsabilidade fiscal e disse que quando se fala em teto de gastos, se tira dinheiro da saúde, educação e cultura. E acrescentou: vai cair a bolsa e subir o dólar. Paciência. Ainda nesta semana, o mercado financeiro reagiu à proposta do novo governo de furar o teto de gastos e usar os recursos para pagar o Bolsa Família, a chamada PEC da transição. Esse cenário, somado às incertezas sobre a política econômica e o contexto externo, marcado por alta inflacionária, fizeram o dólar atingir máximas ao redor de 5,53 na quinta-feira, uma das mais altas cotações em semanas. Para abordar estes temas, as perspectivas para dólar, para juros, para a economia brasileira e o contexto de impacto disso tudo no agro, nós vamos receber Igor Rose, que é economista do Banco Itaú. Igor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. Olá a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, nós é que agradecemos. Igor, diga pra gente, o Lula já dá alguns sinais claros de como vai ser o comprometimento do novo governo com a questão fiscal? Essa aí foi o primeiro teste de fogo, né, dessa nova administração. Na verdade, ele não apresentou a emenda em si, né, foi apresentado ali as minutas do que seriam essa emenda constitucional depois do feriado, mas já trouxe alguns valores ali que podem se transformar em gastos maiores que o esperado, né? Ela abarca ali basicamente 3 pontos principais, acho que é importante aqui comentar bem rapidamente só para situar, né? O primeiro é a questão do pagamento do Auxílio Brasil fora do teto de gastos realmente, ali a estimativa girando ao redor de 175 bilhões, por enquanto sem um prazo para ficar fora do teto, tá? Acho que essa é uma questão importante, mas provavelmente vai ser revista ali nas negociações com o Congresso. O segundo ponto, aí já é bem menor, né, ali mais ou menos uns 23 bilhões, seria que o excesso de arrecadação do governo, quando acontecesse, que ele seria destinado a investimentos, uma parte desse excesso seria destinado a investimentos, tá? Então, também ficaria fora do teto de gastos. E um terceiro eixo dessa minuta foi a questão da receita das universidades, esse é bem menor em termos ali de montantes, né, mais ou menos uns 2 bilhões,
mas também apareceu ali no texto. Então, quando você olha para tudo isso, o que você tem? Você tem basicamente um valor final que é muito maior do que seria necessário somente para realmente pagar o Auxílio Brasil, mesmo incluindo aquele adicional que chegou a ser comentado de R$150 para famílias com filhos, né? Ou seja, esse primeiro teste ali da nova administração, ele já veio com bastante emoção, mas está longe de estar finalizado, tá? Agora é questão realmente de acompanhar como que vai ser esse processo de negociação de tudo isso com o Congresso, até eventualmente uma aprovação que pode ocorrer até o final do ano, mas eu diria que por enquanto começou meio ali emocionante, mas não tem nada definido ainda, tá? Interessante, porque você usou a palavra emoção algumas vezes para definir esse ambiente de mercado que observa as falas do presidente eleito Lula e observa também pistas de como pode ser a questão fiscal, o endereçamento da questão fiscal nesta nova era, e ainda há uma tentativa de entender qual vai ser a política econômica do governo do PT. Quando você falou em emoção, me lembrei de um gráfico que circulou muito nas redes sociais essa semana, que mostrou uma disparada do Risco Brasil. Vou pedir para a produção colocar no ar esse gráfico e você explicar para a gente, Igor, porque o mercado reagiu com uma forte emoção ao que o Lula disse lá na COP, né? Paciência se a bolsa cair e o dólar subir, e uma sinalização de que a parte fiscal não deve ser necessariamente uma prioridade. Explica pra gente o que esse gráfico tem a nos dizer. De fato, essa medida aí, o famoso risco país, né, que nada mais é do que o CDS, né, que o pessoal, que é como se fosse um seguro para dívida, tá? Dívida pública, no caso aqui que a gente está tratando. Então, se esse preço do seguro fica mais caro, o mercado está entendendo que ficou mais arriscado. Então, por isso que a gente fala que o risco país subiu. E o inverso vale também, né? Quando você tem uma sensação de que as coisas estão indo para um caminho mais correto, a sensação de risco diminui, e você não precisa pagar tanto num seguro para dívida, tá? Então aí essa medida de risco ela cai. E o fato é que circulou bastante essa imagem mesmo, acho que até no pior momento, ela fez um pico logo depois das primeiras declarações, ao longo do dia foi voltando um pouquinho, mas esse pico, essa alta foi justamente porque uma parte do mercado entendeu que esses valores, eles prejudicam, né, por eles serem bem maiores do que o esperado, eles podem prejudicar num médio prazo as perspectivas para as contas públicas, tá? Num país como o Brasil, que já tem um endividamento elevado, um endividamento público elevado, qualquer indicação de aumento de gasto, ela é bastante investigada para ver se de fato faz sentido essa despesa naquele momento, se ela vai ser compensada de alguma forma ou não, por exemplo, com cortes em outras áreas ou aumentos de tributos. Por hora, a gente não teve grandes indicações sobre isso, tá? Então, foi um dos motivos que teve essa alta de risco, porque o mercado, de fato, entende que pode haver essa piora da trajetória de endividamento e por isso que as medidas de risco refletiram essa sensação, tá? Acho que vale comentar, depois a gente mostra uma arte também sobre questão de juros, mas a mesma coisa, o mesmo raciocínio vale para juros de longo prazo, né? É um jeito de tentar precificar a saúde econômica de um país, e subiram bastante também porque os poupadores passaram a exigir um prêmio maior para segurar esses títulos. A mesma noção, ficou mais arriscado, ou pelo menos tem essa sensação de que ficou mais arriscado, e os indicadores refletem isso, um aumento do risco, um aumento do retorno também, tá? Importante, porque você está falando sobre percepção do mercado de que aumentou o risco, dúvidas sobre a política econômica, a gente não tem muita clareza, tem mais perguntas do que respostas, e alguns sinais que podem colocar em xeque ali a trajetória fiscal do país numa nova era em que a esquerda assume a liderança do governo. Aí a gente observa alguns efeitos desses sinais. Um deles foi justamente a cotação do dólar, que atingiu essa máxima que a nossa audiência está vendo na tela, ao redor de 5,53 nesta semana. Depois, inclusive, Igor, da gente ter visto há poucos dias o dólar ali ao redor de 5,2. E aí eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência. Lembro muito bem de vários economistas nos dizerem que o Brasil estava muito bem posicionado num contexto externo de problemas na Europa, desaceleração na China, risco de recessão nos Estados Unidos, economia brasileira indo bem,
atraía capital e o dólar acabou chegando a essas taxas de 5,2. Bastou alguns sinais de uma mudança, eu entendo que seria na política econômica, e você me corrige se você não entender dessa forma, mais as declarações que podem levar a uma perda de controle fiscal para o dólar escalar para 5,53. Qual é a sua visão sobre esse movimento e a tendência para dólar de agora em diante? Câmbio é difícil, né? De fato, ele vem mexendo bastante mesmo, tá? Seja para cima ou nos últimos dias para baixo, né? Desvalorizando frente ao dólar, muito por conta desse fiscal que está muito incerto. E até acho que vale comentar aqui, por conta dessa discussão doméstica que a gente tem, a perspectiva para as próximas semanas pode ser de bastante volatilidade também, né? Isso pode continuar fazendo preço para o câmbio. Se vier uma notícia um pouquinho melhor, o câmbio melhora. Se vier uma notícia pior, o câmbio piora. E a gente fica nessa trajetória aí bastante volátil, tá? Quando a gente pensa para um prazo um pouquinho maior, 2023, a gente tem que entender para onde que vai caminhar essa trajetória fiscal, tá? E por enquanto a palavra de ordem realmente muita incerteza, a gente não tem muita coisa definida, não tem nome da equipe econômica, por exemplo, então isso traz muita indefinição, o mercado reage ficando até mais chegando nesses níveis que você comentou, 5,53, saindo há pouco tempo atrás de 5,2, né? Então isso acontece mesmo. Quando a gente pensa projeção para médio prazo, tentando excluir um pouco esses ruídos da conta, mas tentando olhar mais para o que já vai ser aprovado, a gente estava com uma cabeça de $1 a 5,50 no ano que vem, tá? Mas isso condicional a você ter algumas escolhas um pouco mais pé no chão no fronte fiscal, tá? Pode acabar não se materializando dependendo de onde vão essas discussões aí nas próximas semanas, tá? Quando você fala pode acabar não se materializando, é meu dever enquanto jornalista te perguntar, se as decisões não forem pé no chão, como você disse, isso daria fôlego para um dólar mais próximo de 6? Eu sei que essa pergunta pode parecer bastante especulativa, mas ela tem um contexto dentro dessas escolhas do governo eleito e o contexto de consequente e contínua elevação de alta de juros nos Estados Unidos. Não consequente, mas sim contínua lá no governo norte-americano. São dois fatores altistas para dólar, não são? Sim, com certeza. Assim, é difícil dizer, vai bater em 6, mas hoje você tem um conjunto de fatores todos apontando para, de fato, um risco mais para cima no caso do dólar, né? Você tem um cenário externo com os juros americanos subindo aí para patamares muito acima da média dos últimos anos, dos últimos 10 anos, tá? Aqui no Brasil você tem essa discussão fiscal e a gente já tem um ponto de partida de um câmbio que, se a gente olhar a média dos últimos dias, é na casa dos 5,40 até 5,50, se você preferir. Então, hoje a gente tem essa projeção de 5,50, mas eu diria que, olhando para todos esses fatores, tem um risco de alta para a nossa projeção, sim, tá? Perfeito. Só para amarrar o tema câmbio e a gente passar para juros, mais o importante do que acertar se é 5,50 ou 6 é acertar a direção. O que você está nos dizendo é que aquele movimento visto, eu vou colocar aqui como até pré-eleição, ou um pouquinho depois da eleição isso ainda continuou, de atratividade de investidores estrangeiros pelo Brasil, encharcando aqui o mercado brasileiro de dólares e levando a uma taxa ao redor de 5,2, isso é tema do passado. A partir de agora, a linha que você enxerga é de dólar para cima, pelos riscos domésticos e externos? Eu não diria que é parte do passado, tá, Kelly? Na verdade, eu acho que se a gente tiver uma boa solução para o problema fiscal, esses fatores voltam e eles são muito positivos para o Brasil, né? O Brasil continua um país bem posicionado, quando a gente olha a perspectiva de crescimento, o restante do mundo vai estar uma boa parte em recessão. O Brasil vai crescer no ano que vem, né? A gente ainda tem juros altos no Brasil, então... Esses fatores continuam sendo relevantes, é que hoje você tem um adicional que é esse risco fiscal. Se a gente tiver uma boa solução desse lado, se nós fizermos nossa lição de casa direitinho e esse risco sair, ou pelo menos diminuir um pouco, eu vejo espaço para um câmbio até mais valorizado. Então, a minha resposta é meio para lá, meio para cá, mas de fato eu acho que agora a gente está no momento que vai ser um divisor de águas. Ou a gente apresenta uma boa solução, ou as coisas vão ficar realmente mais para esse lado de câmbio mais depreciado, enfim, acaba impactando aí do jeito que a gente já conversou, mas pode ter o outro lado também, que se a gente acertar, pode ser melhor do que o esperado.
Muito bem, você mencionava juros e a gente vai agora para a nossa terceira rodada, digamos assim. A gente se estendeu um pouquinho no câmbio e é justamente na rodada onde você preparou uma arte mostrando para a gente os juros de 10 anos. Muitos agricultores, eles estavam ali querendo saber se havia condição para investir. E aí eles entendiam que podia haver uma queda dos juros no próximo ano a partir da política econômica que vinha sendo adotada no governo Bolsonaro. Com as mudanças que se avizinham, a gente não vai ter mais queda de juros tão cedo? O que esse gráfico está mostrando para a gente? Esse gráfico aí é basicamente a curva pré, tá, de 10 anos, então é um jeito de você olhar para a saúde econômica, tá? Se você acha que o seu país ele é mais organizado, se ele tem uma saúde financeira boa, você pode cobrar, o risco dele é menor, você pode cobrar um retorno menor também, que se reflete imediatamente nos juros. Então, o inverso vale também. Se os juros subiu, entende-se que o risco aumentou, tá? As duas ideias trabalham muito próximas. E quando a gente pensa como que é o impacto disso para a política monetária, para os juros de curto prazo, taxa Selic, por exemplo, acho que ainda é muito difícil bater o martelo, tá? Acho que até talvez mais do que o câmbio, porque não tem nada definido ainda nessa questão da PEC, né? Como eu falei no início, o que foi apresentado não foi nem o projeto em si, mas sim uma minuta do que pode vir a ser o projeto. E o Banco Central ele não trabalha com rumores, né? Ele trabalha com fatos, tá? Mas o que a gente pode de fato estimar é que se as escolhas fiscais forem por um caminho pior do que o esperado, aí esse aumento de risco o país, esse aumento do câmbio que a gente comentou aqui, aí pode sim acabar impactando a trajetória da política monetária, tá? O Banco Central pode optar por postergar o ciclo do corte de juros, por exemplo, ou dependendo do nível de incerteza, de estresse, até mesmo retomar esse ciclo de alta que tinha sido interrompido, tá? Mas, de novo, por enquanto não tem nada concreto, eu acho que o Banco Central ele vai fornecer sinalizações para um lado, para o outro, tentando balizar essa discussão, mas sem se comprometer, sem tomar uma decisão, ainda está tudo muito em aberto, tá? Muito bem. Igor Rose, economista do Itaú Unibanco, quero agradecer pela presença e aqui deixar o convite para você voltar mais vezes. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. E nesta semana ganhou destaque na geopolítica o míssil que atingiu a Polônia e matou 2 pessoas. A Polônia é país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A notícia acendeu um alerta sobre uma eventual escalada da guerra, já que a política da OTAN é a de mexeu com um, mexeu com todos. Mas apurações preliminares indicaram que o projétil fazia parte do sistema de defesa antiaérea da Ucrânia e não da Rússia. Também nesta semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou a cidade de Kherson, no sul do país, que foi reconquistada na semana anterior. A população foi às ruas comemorar, enquanto Zelensky disse que esta última vitória militar marca o início do fim da guerra contra a Rússia. A fala dele ocorre às vésperas da chegada do inverno na região, que poderia afetar, inclusive, a mobilidade das tropas. Apesar do otimismo, o presidente ucraniano reconheceu que recuperar os territórios ocupados pela Rússia no leste do país vai ser um caminho longo e difícil. Para abordar este tema, eu vou receber o professor de Relações Internacionais da Facamp e cientista político Pedro Costa Júnior. Satisfação estar contigo, satisfação estar aqui no Hora H, um programa tão qualificado que trata de um debate tão importante, que é o nosso agro, que representa 27%, cerca de 27% do nosso PIB, uma cadeia que tem se tornado cada vez mais sofisticada e importante para a nossa economia. E dizer, Kellen, se você me permite, que você tem um fã. Eu sou Pedro Costa Júnior, mas o meu pai, o Pedro Costa, está lá no interior de Minas Gerais, na região da Serra da Canastra, não perde um programa seu e manda um abraço especial. Poxa, que honra entrevistar o seu filho, então espero que o senhor esteja na audiência. Obrigada, Pedro, fico muito feliz de saber que vocês acompanham aí na família o Hora H do Agro. E vamos então tratar de temas que certamente interessam ao seu pai e que interessam a toda a nossa audiência, começando por essa guerra na Ucrânia, que era vista, né, professor Pedro, como um conflito que seria curto, mas que se mostrou de longa duração. Nesse sentido, é importante a gente destacar que qualquer
o movimento de ambos os países pode se tornar o estopim para uma piora do conflito. Não sei se você concorda. E aí eu gostaria de saber em que momento da guerra nós estamos. Porque o míssil que atingiu a Polônia, ele pode significar alguma virada de página? O Zelensky acabou de dizer que está próximo do fim da guerra. Gostaria de entender com você, professor. Olha, me permita dizer primeiro, Kellen, que eu sou daqueles analistas de geopolítica que me colocaram desde o começo na contracorrente das análises, digamos, mais atlanticistas, né, ou globalistas, como você preferir, né? Eu participo aqui na casa quase que semanalmente, junto com William Travassos, né, das análises da guerra, do Headline News aqui na PAN, e desde o começo da guerra eu apontava que essa não seria uma guerra curta, quer dizer, que essa seria uma guerra que é de longa duração, exatamente isso. Quer dizer, a guerra tem um princípio na geopolítica que diz o seguinte: a guerra ela tem data para começar, depois que ela começa, mas ela nunca tem data para terminar. E por que essa seria uma guerra difícil de acabar? Porque ela é uma guerra, e nós chamamos nas relações internacionais, Kelly, de proxy war, ou seja, é uma guerra de procuração. Não é uma guerra simplesmente entre a Rússia e a Ucrânia. Tem muitos mais atores internacionais e interesses internacionais em disputa. O que nós temos, na verdade, no teatro global aí, é, de um lado, a Rússia e uma parte da Eurásia. A Rússia é muito sustentada pela China. É importante dizer que no dia 24 de fevereiro desse ano começou a guerra, mas no dia 4, 20 dias antes, a Rússia e a China, elas assinaram um tratado chamado de um tratado sem limites, de uma parceria sem limites, jamais vista né, nas relações internacionais. E 20 dias depois começa a guerra. Então a Rússia é muito suportada pela China. E do outro lado, quem está por trás da Ucrânia, como você bem coloca nessa questão dos mísseis na Polônia, não é só a Ucrânia, é toda a OTAN. Né? Então são os Estados Unidos e os principais países da Europa que estão suportando a Ucrânia, ou seja, enviando armas e financiando a guerra, sobretudo os Estados Unidos. Então essa guerra, ela tem, digamos, complicações muito fortes, né? Mas também é preciso dizer, para responder a tua pergunta definitivamente, que ela tem um controle muito forte, porque ela envolve as duas maiores superpotências nucleares do mundo, envolve esses dois eixos que estão divididos. Então o próprio Biden disse que ele não mandaria tropas para a guerra. Por quê? Porque, nas palavras dele, isso significaria o Armagedon, o fim do mundo. E o Putin, a mesma coisa. Então, eles sabem que essa guerra não pode escalar. Essa guerra não pode escalar, mas ela vai acabar logo, como o Zelensky disse, que é o início do fim, porque isso é um dos tópicos, este é um dos tópicos mais importantes para a comunidade do agro, que é um dos setores, repito, mais internacionalizados da economia brasileira e que sofre efeitos, seja na formação de preços de alimentos nos mercados internacionais, seja na formação de custos de insumos que vêm de diferentes regiões do mundo. Objetivamente, professor, qual a sua visão? A guerra está próxima do fim ou ela ainda vai durar muito tempo? Perfeito. Digamos que agora, Kellen, abriu uma brecha para uma negociação de paz. Quer dizer, nós temos sinais disso. Né? Então, a primeira coisa que a gente nota é que há uma fadiga da guerra, há um cansaço nítido, né? E esse cansaço, essa fadiga, ela é global, há um desgaste global. Então, porque a guerra, ela afeta o mundo todo, como você bem coloca. Ela afeta o nosso agro e ela afeta, principalmente, os parceiros norte-americanos que se envolveram na guerra, que é exatamente os parceiros europeus, da União Europeia, o G7, que estava reunido agora. Então, o que passa a Europa agora? A Europa passa por uma inflação muito forte, que eles não estão acostumados com essa inflação, e eles passam por uma privação de energia. E eles vão entrar no inverno. Então, é uma situação, digamos, de cataclismo. Né? Você percebe que a Inglaterra, né, quer dizer, o principal aliado dos Estados Unidos e que mais mandou armas e dinheiro no começo da guerra, acabou de ter 3 primeiros ministros em menos de 2 meses. A Itália acabou de cair 2 líderes também da mesma maneira. Na França, o Macron não consegue montar uma coalizão. Então, digamos assim, o Ocidente europeu está em crise. Ao mesmo tempo, o Biden enfrenta a maior inflação nos últimos 40 anos.
Isso tem a ver com o preço das energias, com o preço dos alimentos, da energia, dos grãos, tudo isso, que são efeitos diretos da guerra. E o Biden acabou de perder a maioria no Congresso americano, como era previsto, né? E o Trump acaba de lançar a candidatura dele para daqui 2 anos, percebe? Então, a situação, digamos, do ponto de vista ocidental, é muito difícil, né? E a retomada de Kherson, por outro lado, segundo algumas análises, né, ela pode ter sido negociada, no sentido de o Putin vai cedendo daqui e, ao mesmo tempo, o Zelensky vai pedindo a paz e aceitando também que outros territórios sejam incorporados à Rússia. Então, digamos que abriu-se uma janela para a paz. Interessantíssimo, professor, porque isso é bastante relevante para a nossa audiência tentar projetar o futuro. Vou colocar mais um elemento nessa lista que o senhor falou, desde a alta inflação em países do Ocidente, os efeitos de como isso corrói a economia, e a economia é um alicerce para capital político, então o senhor está aí colocando alguns dos sinais que enxerga nesse momento que abririam esse espaço para um acordo de paz, entre outros fatores que o senhor citou. Quero acrescentar um elemento desta semana para sua análise, porque o acordo de exportação de grão é o tema que eu vou voltar em um minutinho para a gente tratar. Eu espero você. É isso mesmo, o acordo de exportação de grãos pelo Mar Negro, ele foi renovado por mais 120 dias. O tratado, que foi assinado no fim de julho entre Rússia e Ucrânia, com a mediação da Organização das Nações Unidas, iria expirar neste sábado e havia grandes expectativas sobre uma renovação. Segundo a ONU, com o corredor de exportação estabelecido, foi possível exportar 9.500.000 toneladas de grãos e alimentos ucranianos até o fim de outubro. Ou seja, houve uma renovação do acordo de grãos pelo Mar Negro. E aí, professor, a minha pergunta é: o que isso indica em relação à temperatura da guerra? Como funciona essa estratégia de Putin de permitir essa renovação desse corredor? É mais um sinal que o senhor compõe para dizer que a gente pode estar mais próximo do fim da guerra? É mais um sinal, dentre vários sinais que vêm sendo apontados desde o começo da guerra, que pode-se haver uma abertura, né? Mais uma vez, isso são janelas para apontar um possível fim da guerra, que estão se correlacionando, né? Quer dizer, há uma confluência de fatores que podem apontar isso. Mas é preciso ressaltar, Kellen, que isso não significa necessariamente que a guerra está chegando ao seu fim. Isso não pode ser cravado por ninguém. Esse é, digamos assim, um embate, né, nas relações internacionais. Por quê? Esse sinal é vital, é muito importante, né? É um sinal que o Putin faz. Ao mesmo tempo, essa semana o Putin jogou mais de 100 mísseis na Ucrânia. Quer dizer, a Ucrânia praticamente ela ficou em trevas, né? Você tem os correspondentes internacionais falando de lá, o Luiz Kawaguchi, que é o nosso correspondente aí da Jovem Pan, eles estão lá, ele pegou todos os setores elétricos da Ucrânia, e ele sabe que daqui a pouco vai entrar o inverno, e o inverno joga dessa guerra a favor dos russos, como jogou ao longo da história, como jogou contra Napoleão, contra Hitler. Então ele sabe que as coisas vão endurecer. Então, percebe, ao mesmo tempo que ele faz o acordo, no campo de batalha, ele intensifica os bombardeios aéreos e ele acabou de convocar, há pouco tempo atrás, mais de 300.000 soldados, que alguns já foram para o campo de batalha, outros estão em treinamento. Então, ele também está preparado e há uma expectativa de que, se o acordo de paz não sair, o mês de dezembro seja um mês de intensificação do conflito. Então, tem que olhar para os dois lados. Interessante o ponto. Para a gente amarrar esse aspecto ainda, o senhor disse que, se o acordo de paz não sair, o mês de dezembro será de intensificação dos conflitos. O que a Rússia efetivamente quer? Qual o próximo passo, se houver essa intensificação dos conflitos, na sua visão, com a chegada do inverno, que é um desafio para o Ocidente? Pois a Rússia ela vai fazendo a guerra no tempo dela. O tempo russo é diferente do tempo dos ocidentais. Eu acho que talvez esse é o grande enigma para a gente tentar ler a guerra, que fica mais complexo do ponto de vista nosso aqui, dos ocidentais. Então o Putin ele faz a guerra no tempo dele. O interesse dele, muito claro, desde o começo, era a região do Donbass, quer dizer, a região de Lugansk, a região de Donetsk, né? Essa região que ligava até a Crimeia, que ele já tinha tomado em 2014, essa região prioritária dele, e defender os interesses dele ali. Agora,
é muito importante a gente dizer que há uma pressão externa também sobre o Putin. Quer dizer, essa reunião do G20, que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Houve um encontro de Biden e Xi Jinping, né? Quer dizer, os dois maiores líderes globais do mundo, econômicos do mundo, e ali certamente há pressões de lado a lado para que esse conflito, de certa maneira, dos seus aliados tenham um término. Por quê? Do ponto de vista chinês, o que interessa é estabilidade e crescimento econômico. Eles não querem a guerra. Então, há uma pressão também para que a Rússia acabe com a guerra de alguma maneira. E do ponto de vista dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos eles tenham algum ganho com a guerra, mandando armas, a indústria armamentista e tudo isso, a tentativa de recuperação da OTAN, essas coisas, mas os europeus estão sofrendo, são seus aliados, e eles mesmos estão sofrendo. E o fim das eleições parlamentares lá pode significar também uma pressão interna do Partido Republicano para que a guerra cesse. Interessantíssimo. Professor, o senhor falou há pouco sobre o encontro de Joe Biden e Xi Jinping. A gente volta já para tratar deste tópico. Os presidentes dos Estados Unidos e Joe Biden e o da China, Xi Jinping, se reuniram pela primeira vez de forma presencial desde a eleição de Biden. O encontro ocorreu no início desta semana na Indonésia, antes do encontro do G20, o grupo que compõe as 20 maiores economias do mundo. Os líderes se comprometeram a diminuir as tensões recentes e trabalhar para evitar conflitos. O principal foco da reunião foi a crise em Taiwan. Do lado americano, Biden reiterou o compromisso de Washington com a política de uma só China, mas se opôs a qualquer mudança unilateral sobre a situação atual de Taiwan. Do lado chinês, Pequim elogiou o compromisso americano e disse que Taiwan é uma linha que não pode ser cruzada em hipótese alguma. É sobre isso que a gente vai ouvir o professor Pedro. Professor, o que significa essa retomada de conversa entre Estados Unidos e China? E eu gostaria de saber se essas falas envolvendo Taiwan, que tem sido um ponto de piora na relação entre os países, ela tem algum grau de confiança para a gente projetar um futuro. Você acha que a gente vai haver uma desescalada nas tensões entre Estados Unidos e China? Sinceramente, Kellen, isso digamos, é um jogo de cena global, né? Muito mais simbólico do que efetivo. Vamos lembrar que Biden se encontrou com Putin também, né, no primeiro semestre, praticamente, do seu mandato ali, e no segundo semestre, por ali, estoura a guerra, né, algo do tipo, na Ucrânia. Então, o que acontece é o seguinte, né, há uma disputa hoje global pelo poder, que é entre os Estados Unidos e a China. É a briga pela hegemonia no sistema internacional, essa é a briga da década. É isso que está em jogo. Né? O Trump, quando foi eleito em 2016, a partir de 2016, depois que ele foi eleito, ele faz algo muito forte do ponto de vista do comércio internacional, que é declarar a guerra comercial à China. Ele identifica que a China era o principal inimigo dos Estados Unidos. A grande questão era se o Biden ele ia reatar as relações com a China ou se ele ia continuar a guerra comercial com a China. Ele não só continua a guerra comercial com a China, mas ele escalou essa guerra. Ele transforma essa guerra bem ao estilo dos democratas, que é também uma guerra de valores, ou seja, uma guerra de direitos humanos, uma guerra de meio ambiente, uma guerra de questões humanitárias. Então ele intensifica a guerra. Vamos lembrar da Nancy Pelosi, a presidente do Congresso americano, fazer uma visita gratuita a Taiwan para provocar os chineses, percebe? Então, desse ponto de vista, é importante essas declarações, mas as tensões elas devem continuar se escalando e essa é a grande disputa global. Esses são os dois principais atores globais do sistema internacional na próxima década. Interessantíssimo, professor. Foi uma grande satisfação ouvi-lo. Tenho certeza que a nossa audiência do Agro se sente mais preparada para analisar, compreender o cenário geopolítico, já que a geopolítica tem sido um dos principais temas de impacto no agronegócio brasileiro. Quero agradecer Pedro Costa Júnior, cientista político e professor de Relações Internacionais da Facamp. Um abraço a você e a toda a família do professor Pedro que nos acompanha. Volte sempre, professor. Obrigado, Kellen. Eu quem agradeço. Só lembrando que a próxima cúpula do G20 é na Índia e depois é no Brasil. Ótimo. Obrigada pelo lembrete, pelo destaque.
Terminou na sexta-feira a Conferência do Clima das Nações Unidas, que aconteceu no Egito. Neste ano, a COP27 foi considerada a COP da implementação, onde os países e empresas apresentaram planos de como irão atingir as metas climáticas que tiveram as ambições elevadas na COP anterior. Para entendermos o que muda para o agro após a COP27, nós vamos receber o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Marcelo Morandi, que esteve na COP27 lá no Egito e acompanhou todas as negociações. Marcelo, seja bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. Sempre um prazer estar aqui com você. Da mesma forma. Na prática, conte pra gente o que muda para o agronegócio com o fim da COP27. É importante a gente entender as COPs, Kellen, olhando sobre duas óticas. Uma são duas agendas. Uma é o que a gente chama da agenda de promoção. Nessa agenda estão as ações governamentais, estão as ações do terceiro setor e estão as iniciativas privadas. E no outro lado, nós temos a agenda de negociação. Essa agenda de negociação são aquelas negociações formais dentro da convenção, né, do clima, e aonde saem, então, as decisões oficiais que vão criar as molduras, os frameworks para as decisões, para os acordos, por exemplo, as metas do Acordo de Paris, etc. Né? Então, na prática, quando a gente olha essas duas agendas, elas trazem desafios, né, e oportunidades diferentes. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode falar na prática aqui é que o senso de urgência das ações locais e regionais para uma agricultura sustentável ficou muito claro para todas as partes. As cobranças internacionais vão aumentar, e aí nós tivemos alguns exemplos nos acordos, por exemplo, empresariais, né? Um grande acordo, por exemplo, da indústria de alimentos e grandes traders para alimentos, para produtos livres de desmatamento. Essa pressão vai continuar, e a gente tem que estar preparado para esses desafios, para essas oportunidades. No campo das negociações formais, só para concluir aqui rapidamente, no campo das negociações formais, essas discussões são mais lentas, né? Então os avanços aparentemente na prática são menos claros no dia a dia, mas a gente pode trazer aqui ao longo da conversa alguns desafios que nós vamos ter com essas decisões. Gostaria que o senhor já adiantasse, porque o que eu percebi nessa primeira fala é que você está dizendo que os planos, do ponto de vista da iniciativa privada, eles estão mais acelerados do que as negociações formais, mas disse que há alguns elementos nas negociações formais que importam para o agro. Quais são eles os principais? Professor, se puder, ou melhor, Marcelo, se puder já antecipar para a nossa audiência. Tá ok. No campo, realmente, nesse campo dos acordos empresariais ou dos acordos, mesmo às vezes bilaterais de governo, elas são ações que são mais rápidas, né? E elas acontecem e têm prazos para começar a serem cobradas, né? Então, nós vamos ter sempre um aumento dessa cobrança sobre produtos livres de desmatamento, sobre outros critérios de sustentabilidade, que não é só a questão carbono, só a questão emissão, né, mas que envolve desde rastreabilidade de produtos, envolve a questão de questões sociais, de relações de trabalho, questão de bem-estar animal, para o caso da produção de proteína animal, e outras questões que vão ser cobradas nesses acordos internacionais. Pensando nos acordos formais, a gente teve poucas decisões dessa COP. Em termos daqueles grandes temas que são discutidos. São mais de 30 temas que são discutidos dentro dos acordos formais. Os mais falados, né, são o famoso artigo 6 dos créditos de carbono. Nós tivemos poucos avanços, tá, palpáveis nos créditos de carbono, especialmente em função de ainda não estar claro como que vai se dar esse registro desses créditos, como que um país local registra esse crédito num registro único, que evite dupla contagem, que evite problemas, né, de estar vendendo um mesmo crédito para mais de uma função, e ainda alguma disputa entre o que é o crédito voluntário e o que é o crédito regulado, né, como que vão se dar essas coisas e como que isso conta ou não para cumprimento das metas dos países.
Ou seja, esses temas foram tratados, mas poucas decisões foram tomadas. É algo que a gente vai precisar continuar acompanhando, né, Marcelo? Aí é isso que você conclui. Se não tiver nessa direção, peço que me corrija, para que eu já também enderece a próxima questão, que tem a ver com aquele chamado grupo de Coronívia, que foi criado para tratar apenas sobre a agricultura e que poderia ser encerrado neste ano, né? Então, esse grupo ele vai ser retomado nas próximas COPs e o que ele significa para a agropecuária brasileira? Esse aí foi um resultado positivo que nós tivemos, Kelly. Nós tivemos a conclusão da primeira etapa desse trabalho de Coronívia. Qual que é o foco desse trabalho? A gente tem que lembrar que essas discussões de clima, elas não são setoriais. Então, a gente não tem, dentro das discussões da COP, a discussão por setor. Nós temos por grandes temas, que é adaptação, mitigação, crédito de carbono, perdas e danos e etc., né? Para a agricultura especificamente, esse grupo foi criado há 5 anos atrás para discutir essas questões que a agricultura ela é vulnerável às mudanças climáticas. E nós temos a questão da segurança alimentar. Então, a agricultura tem que ser tratada de uma forma diferenciada dentro desse contexto maior das mudanças climáticas. Nós concluímos o trabalho desses 5 anos, conseguimos, foi um dos poucos temas, como eu te disse, dentro daqueles mais de 30, que saiu uma decisão acordada da COP. Que ótimo, né, professor, porque enxergar essa complexidade, a segurança alimentar e as acomodações em questões climáticas, elas são importantes, agora não dá para deixar a segurança alimentar de lado, né? Nós temos 30 segundinhos e eu sei que a nossa audiência quer saber algum avanço no que se refere a pagamento por serviços ambientais, algum avanço no que se refere a pagamento por crédito de carbono? Não, poucos avanços nesse sentido, mas não quer dizer que nós não podemos ter as nossas colocações nacionais, os nossos programas nacionais, que alguns já em funcionamento, e que a gente pode continuar trabalhando, sim, e criar esses mecanismos de remuneração, sempre lembrando que a remuneração, seja por crédito de carbono, por PSA ou qualquer outro mecanismo, é uma forma da gente financiar essa transição, não é um fim em si mesmo. E é importante, então, a gente está sempre pensando no financiamento dessa transição para uma agricultura sustentável. Que era um dos temas da COP27 e o senhor está nos dizendo que esse tema avançou muito pouco. Em termos de crédito de carbono, sim. E em termos de pagamento por serviços ambientais? E de financiamento também, foram poucos avanços. Professor, eu não sei porque eu estou te chamando de professor, é pesquisador da Embrapa, mas um pesquisador é sempre um professor também. Marcelo Morandi, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, volte sempre ao Hora H do Agro. Sempre à disposição, Kelly. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Eu que agradeço. Nesta semana, o movimento Sem Terra invadiu 2 propriedades rurais na Bahia. Quem nos acompanha pela TV Jovem Pan News está vendo as imagens. De acordo com o MST, a invasão ocorreu em áreas improdutivas da empresa Ferbasa, o que não é verdade, segundo a Ferbasa, Companhia de Ferro Ligas da Bahia. Em nota, a empresa confirmou a invasão em uma das propriedades localizadas no município de Planaltino. A Ferbasa rebateu a informação do MST de que as áreas seriam improdutivas e disse que o local não somente integra o rol de projetos de civicultura que se encontram em pleno desenvolvimento, mas também beneficia a comunidade local através da cessão em comodato para uma associação local de produtores de leite que utiliza parte da propriedade para pastagem e manejo bovino. Medidas judiciais cabíveis estão sendo adotadas, informou a companhia. Vale lembrar que, em setembro, o líder do Movimento Sem Terra, João Pedro Stedley, disse em entrevista a um podcast que a vitória de Lula traria um ânimo para a retomada dessas mobilizações de movimentos como o MST. Vale lembrar também que no fim de outubro, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que tribunais que analisam casos de reintegração de posse instalem comissões de conflitos fundiários para mediar eventuais despejos antes de qualquer decisão judicial. Barroso não atendeu o pedido de partidos políticos e movimentos sociais que queriam prorrogar a proibição total dos despejos, mas ele determinou a criação dessa comissão de conflitos fundiários, que deve realizar inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer decisão para desocupação, mesmo em locais nos quais já havia a reintegração de posse decretada.
O coordenador político da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, disse ao Hora H do Agro que a bancada do Agro já entrou com um pedido para anular a decisão do ministro Barroso. Nessa questão da decisão do ministro Barroso, nos preocupou muito, porque durante a pandemia havia a proibição de despejo ou de reintegração de posse de imóveis urbanos. A última decisão do dia 1º de novembro do ministro Barroso fez com que as áreas rurais entrassem também nesse problema. Então nós entramos com um projeto de decreto legislativo, um PDL, para que a gente possa assustar essa decisão e, por outro lado, estamos também tentando contato com o ministro e com outros ministros da STF para que eles compreendam que o projeto original, ou seja, o objetivo original da legislação e do decreto à época era que não houvesse o despejo de áreas urbanas, mas em momento algum nós falamos de questões agrárias. Isso nos preocupa muito. Com o governo que está vindo aí, que incentiva invasões de terra, nos preocupa demais que a gente não possa ter as nossas reintegrações de posse. É segurança jurídica para o campo a nossa preocupação. Deputado Lupion, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui ao Hora H do Agro. E a gente vai entender agora a situação para reintegrar a posse de fazendas invadidas. Para isso, a gente convidou a advogada especialista em agronegócios e sócia do escritório Franco Leuteviller Henriques, a Nancy Franco. Nancy, seja muito bem-vinda. É uma questão interessante para a gente observar. Está mais difícil reintegrar a posse de uma propriedade privada após a decisão de Barroso. Qual a efetividade da criação dessas comissões de conflito fundiário? Enfim, eu acho que a gente tem por trás de todos esses debates, né, uma discussão que a gente precisa tomar cuidado para ela deixar de ser técnica e passar a ser política e ideológica, né? Então, assim, o ministro Barroso tem essa característica de nas suas decisões, ele sempre tem esse tom mais social, esse tom mais de conciliação, mas a gente tem que tomar cuidado no âmbito do que do que ele tem indicado, orientado os tribunais criar essas comissões para acompanhar as desapropriações, de você esquecer ou deixar de aplicar a letra da lei, né? A gente tem uma Constituição e a gente tem a lei. Então, a Constituição e a lei não podem deixar de ser aplicadas. Ao criar as comissões, o que o ministro Barroso está trazendo à sociedade é ao diálogo para evitar aquela violência que acontece nesses processos de desapropriação. Obviamente, cada caso é um caso, você tem processos de reintegração de posse que são mais ou menos violentos. A gente sabe que em locais mais polêmicos, menos polêmicos, você sempre vai ter situações no caso a caso. Mas a gente não, o que ele está fazendo é criando uma ferramenta, enfim, um grupo de pessoas que possam trabalhar na mediação para evitar esta violência. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a mensagem que ele passa ao dizer isso é que vai ser mais fácil, e isso, né? Esse que é um problema, vai ser mais fácil você invadir áreas, porque ainda tem que passar pela comissão, ainda precisa ter o diálogo e tal, e aí você acaba fomentando uma coisa muito perigosa, ainda mais no momento político atual que o país vive de polarização, né? Nancy, uma questão importante que você coloca são os sinais que isso dá e mais ainda a condição hoje de algum produtor que tiver a sua propriedade privada invadida, qual é o sucesso que ele vai ter para reintegrar a posse desta área que lhe pertence. Objetivamente, a minha pergunta é, com a criação dessas comissões, o seu entendimento é que, na prática, vai demorar mais para a reintegração de posse ocorrer? Do ponto de vista prático, sim. Ela vai demorar mais, mas, por outro lado, o que ele objetiva é que diminua, o que se tente diminuir a violência e o confronto. Mas eu acho que é importante, eu acho que talvez tenha faltado um pouco na fala do ministro Barroso, é deixar o recado de que, independente de você se criar uma comissão para diminuir a violência, acordar a desocupação, porque às vezes na desocupação eles separam as famílias, então realmente existe uma questão prática ali que ele está tentando conciliar, só que talvez tenha faltado por parte dele deixar o recado claro de que a lei e a propriedade privada tem que ser protegida, porque isso reflete
inclusive, enfim, nas próprias relações, né, no campo. Com certeza, a tensão social no campo tende a aumentar, né, quando essas regras não ficam tão claras. Muito obrigada, Nancy Franco, pelos seus esclarecimentos. A Nancy, que é especialista em agronegócio e sócia do escritório Franco Leuteviller Henriques Advogados. Volte sempre. Até a próxima, Nancy. Muito obrigada. Agora, sobre questão indígena. Nesta semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu o pagamento de indenização pelo Estado para produtores rurais que possuem propriedades em áreas que apresentam algum tipo de conflito de terra com indígenas. A fala ocorreu durante um evento em Nova York, realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais. Segundo Toffoli, apesar da existência do marco temporal de terras indígenas, há locais que apresentam conflitos e que uma solução seria a desapropriação através do pagamento de uma indenização. Vamos conferir. Isso é uma questão que foi, por solução do meu predecessor na cadeira, não é, ministro Gilmar, ministro Lewandowski, que lá estavam, eu ainda não era, eu era advogado geral, e estabeleceram aqueles marcos temporais para trazer uma pacificação e uma solução. Agora, há locais que, independente do marco temporal, tem conflitos, e aí o Estado tem que resolver esses conflitos, notadamente no Mato Grosso do Sul, e aí existem outras alternativas que podem ser utilizadas, que, por exemplo, é a desapropriação com o pagamento das indenizações para, do ponto de vista material, recompor, uma vez que no caso das terras indígenas não há essa indenização por conta de se ter a Constituição colocado como terras originárias. E há locais que foram urbanos. O caso de São Miguel Paulista, quem conhece bem a cidade de São Paulo, ele chegou ao Supremo, porque havia uma demanda de que todo aquele bairro era uma terra indígena, então deveria ser devolvido aos indígenas. Então, essa é uma questão que nós estamos discutindo, está em repercussão geral, e eu acho sim que o quanto antes que nós colocarmos um marco nisso, mas sem prejuízo de que em determinadas áreas o Estado terá que intervir sim para pacificar, não talvez com a demarcação, mas com a solução do conflito mediante uma indenização àqueles que estão produzindo, que estão naquela área há algum tempo. Então, são conflitos que terão que ser resolvidos. E o Supremo tem enfrentado esses temas. O Supremo tem enfrentado esses temas e vai enfrentar esse tema do marco temporal. Muitas vezes há uma demora, porque essa demora é necessária para maturar melhor a decisão e ter, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de resolver o conflito. Porque não adianta só estabelecer o marco temporal se o conflito continuar. Se o conflito continuar, não é uma decisão do Supremo que vai resolver. Nós temos que ter, ao lado dessa decisão, uma política pública devidamente delineada. Vale lembrar que a decisão sobre o marco temporal das terras indígenas está no STF com o placar empatado, com um voto favorável à manutenção do marco e um outro contra. O marco temporal determina que indígenas podem requerer aumento da demarcação de terras para áreas ocupadas por eles até 1988, data da assinatura da Constituição. Ao Hora H do Agro, o Supremo Tribunal Federal informou que ainda não há previsão de data para a retomada do julgamento do marco temporal das terras indígenas no plenário da Corte. Mas em setembro deste ano, a ministra do STF, Rosa Weber, afirmou em encontro com indígenas que iria colocar o processo em pauta durante a sua gestão como a presidente do STF. Fato que nos leva a entender que ocorrerá até outubro do próximo ano, quando ela então se aposentará. E uma última informação, o projeto do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de criar uma taxa extra para um fundo de infraestrutura com recursos do agro, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado. O projeto precisa receber novamente o aval da Assembleia Legislativa em uma segunda votação para que possa seguir para a sanção do governador. Nesta primeira votação, a medida recebeu 22 votos a favor e 18 contra. Com isso, será criado um fundo para
para investimento em infraestrutura com recursos de setores como a agropecuária e a mineração. A contribuição pode chegar a 1,65% sobre a comercialização de grãos como a soja, por exemplo. Eu tenho um recado para você. Chegou a hora de acelerar o ritmo da sua produção de cana. A gente já sabe que as daninhas competem com a cultura por água e nutrientes e prejudicam o cultivo, mas a produção não pode parar. E é por isso que a Yara lançou um herbicida exclusivamente desenvolvido para cana-de-açúcar. Ritmo é a solução com inovadora formulação líquida, de fácil manuseio e rápida absorção. O herbicida combate capim braquiária, mamona, cordas e outras daninhas, mantendo o seu canavial no limpo por mais tempo e com maior rendimento. Lembrando que a Yara tem um portfólio completo para proteger o seu canavial de todas as ameaças. Quer saber mais sobre ritmo? Acesse yara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais. Aumente a potência no combate às daninhas com ritmo. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida.